eu creio que realmente Deus está nos alinhando como família. E o Senhor falou muito forte ao meu coração de ontem para hoje sobre famílias sacerdotais. E eu não tinha nem lembrado, assim, enquanto estava pensando na palavra do retorno, né? Sabia que isso ia acontecer das crianças, mas não tinha conectado uma coisa com outra. E quando cheguei aqui, que me veio toda a conexão, por isso que é algo profético. O Senhor estava me falando sobre famílias sacerdotais. Famílias sacerdotais são famílias que atraem a presença de Deus aqui para a terra. Famílias sacerdotais são famílias que entram na presença de Deus como os sacerdotes entravam, para realmente tocar o Santo dos Santos, para tocar a presença de Deus, para usufruir da plenitude do que Deus tem. Eu creio que Deus está nos alinhando não somente como indivíduos, como homens, mulheres, mas como famílias, porque o projeto original de Deus para a terra tem a ver com família, com família. Nós somos a família bendita de Deus, como corpo espiritual, somos essa família, amém? E o Senhor realmente quer que sejamos famílias sacerdotais, famílias que não abram mão de estar na presença de Deus, famílias que realmente se voltam para a presença de Deus, que são apaixonadas pela presença de Deus. É o pai, é a mãe, são os filhos, todos unidos num só propósito, adorar o nome daquele que é digno de ser adorado. Jesus Cristo é o seu nome. Eu creio que Deus está nos alinhando como família, conectando corações, convertendo o coração de pais a filhos, de filhos a pais, para que realmente essa terra não experimente maldição, e muito pelo contrário, se estiver conectado, não experimentará maldição, experimentará a bênção de Deus, o fluir da glória de Deus, o fluir da presença de Deus. É isso que Ele quer fazer sobre nós como família em nome de Jesus. Amém? Então nós temos que pensar do ponto de vista de família. Agora não é só a minha família natural, principalmente, prioritariamente sim, mas é a nossa família espiritual. Somos uma família espiritual, uma família sacerdotal, que é apaixonado pelo amado das suas almas, que é apaixonado pela presença de Deus, que é apaixonado por aquele que o criou, por aquele que nos criou. Nós somos essa família, e se tivermos esse conceito de família, e esse entendimento que estamos aqui para buscar a face do nosso Criador, não haverá limites para eu e você, diante daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Não haverá limites, porque é um princípio espiritual na unidade, queridos, que é o princípio dos limites serem rompidos. Foi isso que aconteceu lá na Torre de Babel, por uma situação que era contrária à vontade de Deus. O próprio Deus disse: não haverá intentos. Tudo que eles intentarem fazer vai acontecer, porque eles são um. Agora imagine eu e você sendo um, nós sendo unidos num só propósito, e com o Espírito Santo de Deus, queridos, não haverá intentos. Nós conquistaremos coisas que nunca imaginávamos que conquistaríamos. Viveremos o sobrenatural de Deus de forma comum, diária, cotidiana, porque é isso que Ele quer fazer em mim e você, amém? Temos um só propósito. Somos famílias sacerdotais que desejam e ministram a presença de Deus. Nós temos falado desde o final do ano, no início do ano, falei algumas vezes, outros pregadores aqui também citaram a respeito de um livro que nos caiu às mãos do céu, e falando sobre o avivamento da Rua Azusa. Agora tem uma situação peculiar que aconteceu ali naquele mover de Deus, e que mexeu profundamente com o meu coração. E por 2 vezes ou 3 vezes, quando eu me deparava com aquela realidade, com a lembrança do que aconteceu, eu caí em choro diante de Deus, realmente quebrantado, constrangido. O grande precursor desse avivamento, um homem chamado Seymour, ele morreu aos 56 anos de idade. E a história conta, as pessoas que conviveram com ele, que ele morreu numa tristeza profunda. Profunda. E aquilo chamou demais a minha atenção. Um homem que tinha vivido coisas extraordinárias. Havia uma nuvem, as pessoas viam uma nuvem dentro daquele lugar. Eles saíam para fora, havia uma coluna de fogo do céu para aquele lugar onde eles estavam, na Rua Azusa. Querido, era coisa tremenda. Milagres era a coisa mais comum, e era por atacado, não era individualizado. Às vezes vinha uma multidão de pessoas, todas eram curadas de forma extra. Então, pense no mover de Deus.
E quando eu vi aquela história, me veio ao coração algo que eu sempre falei a respeito de outras coisas, como, por exemplo, a vida financeira. Eu falava assim, pior do que não ter, é ter e perder. Quando de repente você ainda não experimentou um nível de abundância financeira, de repente é menos pior do que você ter, é pior do que ter aquilo que você de repente conquistou, é você ter em algum determinado momento e vier a perder aquilo. E eu me reportei para essa realidade espiritual. O que será que está dentro de mim em relação a esse mover de Deus, a esse nível de glória? Será que é melhor não ter do que ter e de repente perder por alguma razão? Eu confesso que eu entrei num dilema com Deus. Falei, Deus, porque não é qualquer coisa. Nós estamos falando de uma densidade da presença de Deus que é extraordinária, queridos. É coisa fora do comum. É coisa de Atos capítulo 2. É coisa extraordinária. Eu fiquei, Deus, como lidar com uma situação como essa? E o Senhor começou a ministrar o meu coração, dizendo, Marcelo, você não precisa lidar com isso, se o que eu tenho é justamente algo que eu quero derramar de forma permanente. O teu medo de ter, para de repente perder, pode te privar de ter e viver algo consistente, permanente. E eu falei para Deus, algo tão extraordinário, talvez eu até falaria para Deus, eu quero ter, independente de se lá na frente isso vier a ser perdido, porque eu quero viver isso. Mas o que Deus me falou era de algo permanente, algo que não precisa ser retirado. E eu creio que o que Deus está reservando para esse grande avivamento do final dos tempos é algo mais profundo, completo, algo que permanecerá, que não será negociado pelos desejos humanos, pelo glamour que o homem vai ter, não será negociado pelas fábulas desse mundo, porque teremos homens e mulheres consistentes diante daquele que derramou o que ele vai derramar. Eu creio que o Senhor quer nos dar a oportunidade de vivermos algo permanente. Mas o Senhor começou a me falar por que a glória às vezes se esvai, eu e você, queridos. Não é o que eu queria começar falando hoje. Mas eu não tenho como não fazer diante daquilo que Deus trouxe ao meu coração. Porque se eu e você quisermos viver uma glória permanente, se eu e você quisermos ser essas famílias sacerdotais que realmente não saem da presença de Deus e que têm o seu Senhor como algo prioritário a despeito de qualquer coisa que esse mundo possa oferecer e dar, nós precisamos entender quais são as implicações de um avivamento e o que eu e você temos como responsabilidade diante daquilo que Deus libera sobre nós. E o Senhor me levou a um texto, lá de 1 Samuel capítulo 4, quando fala de Eli e a sua família sacerdotal. Eli era um sumo sacerdote da nação de Israel. O sumo sacerdote no Velho Testamento era o principal sacerdote. Era aquele que entrava uma vez por ano na presença de Deus, no Santo dos Santos, no lugar da manifestação mais densa e gloriosa da presença de Deus. E ele lá fazia expiação pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Era onde ele ouvia Deus, era onde Deus se manifestava. Esse era o sumo sacerdote. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Homens que também estavam atrelados a essa linhagem sacerdotal, levitas, que trabalhavam no templo, que trabalhavam na casa de Deus. E Deus começou a me falar de uma família sacerdotal que não cultivou a presença de Deus da forma como deveria. Uma família sacerdotal que foi levantada para ministrar o Senhor, para cuidar da presença de Deus, para espiar
os pecados da nação, mas que não fez isso da forma como Deus idealizou que eles fizessem, que se descuidou. E sabe qual foi o resultado, querido? O resultado, essa família sacerdotal ruiu, e juntamente com a ruína dessa família sacerdotal, a presença de Deus, simbolizada no contexto pela Arca da Aliança, foi levada embora pelos inimigos de Deus. O resultado final foi a presença de Deus ser roubada pelos inimigos e não mais pertencer por um determinado tempo à nação de Israel. A presença de Deus, o que eles deveriam cultivar, o que eles deveriam adorar, reverenciar, honrar, foi roubada pelos inimigos. A glória se foi. O resultado de um fracasso de uma família sacerdotal é a presença ir embora. Agora, a presença de Deus simbolizada pela arca era o que trazia vida para a nação de Israel, era o que trazia conquistas para a nação de Israel, era o que dava prosperidade para a nação de Israel. O símbolo da arca, que era a presença, trazia todos esses benefícios, o céu na terra. Literalmente era o céu materializado na terra por meio daquela arca da aliança. Agora, uma família sacerdotal que nasceu para ministrar o Senhor se descuidou, desprotegeu o que eles tinham de maior valor, e a glória se foi, a presença se foi, a arca se foi, e eles ficaram totalmente vulneráveis, desprovidos da bênção, do favor de Deus para eles como nação. E aonde essa família sacerdotal, querido, se perdeu ao ponto da glória ter que ser roubada ou ter sido roubada? Começou a se perder com as atitudes dos filhos de Eli. Depois você pode ler em casa, querido, mas 1 Samuel capítulo 2, do verso 2 a 17, fala dos filhos de Eli, esses homens que ministravam no templo, que deveriam cuidar da presença. A Bíblia diz que quando o povo de Israel trazia suas ofertas, que na época eram os carneiros, eram os animais sacrificados, eles não ficavam só com a parte que pertencia a eles. Eles roubavam toda a oferta, todo o sacrifício e ficavam com a melhor parte, com quase toda a parte daquilo que deveria ser para o Senhor. Aonde essa família sacerdotal começou a se perder? Quando começou a tirar do Senhor aquilo que era honra e adoração para Ele. Isso se caracteriza nesse momento que acabamos de ter, de dízimos e ofertas, quando deixamos de dar para o Senhor aquilo que é dele, sim. Mas isso se caracteriza também naquilo que eu e você deixamos de fazer para o Senhor, que o Senhor nos chamou para fazer, e não fazemos por alguma atitude, por querermos viver algo como pessoas de forma muito mais intensa do que deveríamos viver. Quando nós roubamos o tempo que é do Senhor e usufruímos desse tempo como sendo algo exclusivamente nosso, para o nosso bem-estar, para o nosso ego, para o nosso próprio ser, para a nossa própria vida. Quando deixamos de adorar ao Senhor, trocando a nossa adoração por qualquer outra coisa que essa terra pode produzir. Quando deixamos de servir ao Senhor com o nosso tempo, com os dons e talentos que o Senhor nos deu, para nos enfiarmos nos nossos trabalhos, porque estamos tão atarefados que não damos oportunidade para Deus nos usar em coisa alguma. Nós desfalecemos enquanto famílias sacerdotais, quando desonramos o Senhor com aquilo que deveria ser para Ele, e tornamos o que é para Ele, nosso.
os filhos de Eli, essa família sacerdotal, eles roubavam o que era do Senhor e ficavam para eles. Isso envolve adoração, isso envolve oferta, dízimo, isso envolve serviço. A Bíblia diz que o Senhor nos criou, fomos criados para o louvor da sua glória. Tudo que deveria ser dado para Ele, que fica conosco, é algo que nós retiramos de Deus, roubamos de Deus. E foi isso que começou a acontecer com a família sacerdotal de Eli. A presença se foi do dia para a noite? Não. Com atitudes como essa, é que eles foram dando liberdade para a presença de Deus não mais fazer parte, porque ela não estava sendo mais honrada. E aonde a presença de Deus não é honrada, não tem sentido de ela estar naquele lugar. A segunda coisa que aconteceu foi que os filhos de Eli, eles se prostituíam, inclusive nos lugares santos, com mulheres. Se prostituíam com mulheres. A prostituição tem sido, talvez, uma das coisas, um dos pecados que mais tem levado a igreja para longe da presença do Senhor. O que é prostituição? Eu e você sabemos o que é prostituição. Adultério é uma prostituição. Fornicação é uma prostituição. Jovens que se relacionam sexualmente antes do casamento, isso é prostituição, é imoralidade. Pornografia, masturbação, homossexualismo, tudo isso envolve pecados que a Bíblia condena. Pecados como esse deterioraram uma família sacerdotal ao ponto da glória de Deus ser removida da nação de Israel. Pessoas que estão no altar e que vivem uma vida de prostituição, uma vida de lascívia, uma vida de imoralidade, são pessoas que, ao invés de atrair a presença de Deus, estão repudiando a presença de Deus com as suas atitudes. Queridos, a glória de Deus, ela não vai embora do dia para a noite simplesmente porque Deus decidiu. Eu dei um gostinho da minha presença, agora não quero mais porque eu quero vê-los ficar aqui todos perdidos. Não, Deus não é assim. Uma família sacerdotal que deveria ministrar a presença de Deus, cultivar a presença de Deus, começou a repudiar a presença de Deus com as suas atitudes, com a sua prostituição. Queridos, adultério é pecado desde o início da criação e vai ser até quando Jesus voltar. É pecado. Qualquer nível de imoralidade que eu acabei de mencionar é pecado. Nós precisamos consertar isso se quisermos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Se quisermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, se quisermos cultivar aquilo que já recebemos e irmos para lugares mais profundos em Deus. Uma família sacerdotal corrompeu o que eles tinham de maior valor. A presença, banalizaram a presença de Deus com as suas atitudes. Se não bastasse o pecado dos filhos de Eli, Eli também peca. E de que forma Eli peca? Com a sua omissão. Eli é um pai que sabe o que os filhos estão fazendo. Eli é um pai que em determinado momento até parece que ele está admoestando os seus filhos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Os filhos, em outras palavras, disseram isso para ele. Não deram bola para o que Eli falou. A omissão de uma paternidade é a abertura de brecha para aquilo que não é de Deus se manifestar e a presença de Deus ir embora. Eu e você, como pais,
como mães, nós temos uma responsabilidade a respeito dos nossos filhos espirituais, naturais. E como pais espirituais, temos uma responsabilidade com os nossos filhos espirituais. Olha aqui para mim. Aquilo que eu vejo, eu tenho uma responsabilidade. Se eu não tratar, se eu não falar, se eu não ministrar, se eu não exortar, eu estou sendo omisso e eu estou honrando mais você do que a presença, e isso é pecado. Porque a Bíblia diz em determinado momento que um profeta se levanta para falar com Eli e diz assim: você está honrando mais os seus filhos do que a presença de Deus. E aí é uma pegadinha de Satanás para nós pais que amamos de paixão os nossos filhos, tanto naturais como espirituais, honrarmos mais os filhos do que a presença. Nós temos como autoridades sacerdotais uma responsabilidade de honrarmos mais a presença do Eterno do que a vida dos nossos filhos, por mais que amemos os nossos filhos da forma como amemos. Eli foi omisso. Uma família sacerdotal que deveria cultivar a presença. Foi uma família que se vendeu à prostituição, a roubar de Deus o que era de Deus, à omissão, e permitiu que o que eles tinham de maior valor fosse embora, a presença de Deus. Sabe o que acontece depois? A nação de Israel começa a ser afligida pelos filisteus. Um povo inimigo. A Bíblia diz que em determinado momento eles foram lutar, os israelitas, contra os filisteus, e 4.000 morreram. Eles ficaram perplexos. Sabe quando você vai para uma guerra e de repente você acha que ela está ganha, porque Deus está do seu lado, e de repente não é o que acontece? 4.000 morreram, eles voltaram perplexos. E começaram: meu Deus, o que nós precisamos fazer? Os inimigos agora vão nos destruir de forma completa, nós precisamos nos posicionar, vamos fazer alguma coisa. Sabe qual foi a ideia? A ideia foi: vamos pegar a Arca da Aliança e vamos levá-la conosco para o campo de batalha. Porque se a Arca da Aliança estiver conosco no campo de batalha, certamente nós venceremos. E sabe quem cuidou da Arca da Aliança no campo de batalha? Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Eles é quem cuidaram da Arca da Aliança no campo de batalha, com a mentalidade de que se a arca estivesse ali, eles venceriam. Na primeira empreitada morreram 4.000 israelitas. Na segunda, 30.000, com a Arca da Aliança no campo de batalha. Espera aí, eles não fizeram o que é certo? Trouxeram a Arca da Aliança. Sabe quando a Bíblia diz que a gente às vezes honra o Senhor com os nossos lábios, mas com o nosso coração não? Sabe o que eles estavam fazendo aqui? Querendo fazer da Arca da Aliança um amuleto para as suas conquistas pessoais. E sabe que às vezes isso pode acontecer comigo, com você? A gente querer usar a presença de Deus para as nossas conquistas pessoais, porque temos as nossas falhas de aceitação, temos os nossos desejos pessoais, e às vezes queremos usar a presença de Deus para a satisfação dos nossos desejos pessoais. Eu trago aqui a presença de Deus porque agora eu quero uma abertura de porta de emprego, porque agora eu quero um casamento como eu sempre sonhei que eu teria, porque agora eu quero uma promoção no meu trabalho, porque agora eu quero uma posição ministerial que eu ainda não tive. Então eu vou buscar a presença de Deus com a motivação errada. Ou quando eu estou afastado, não estou buscando, não venho para os cultos, não vou para a célula, não vou buscar a presença de Deus, não usufruo diariamente do meu tempo devocional com Deus, na minha ministração com Ele. Não vivencio isso cotidianamente, não faço isso de forma completa, como eu poderia fazer. E de repente 4.000 morrem. O que é 4.000 morrer? A porta que estava estabelecida se fecha. O trabalho que estava tão certo se esvai. O casamento que parecia que estava tão seguro, de repente vem uma situação que abala. O filho que parecia que estava tão
temente, parece que dá uma... Aí eu volto. Aí eu volto para a casa de Deus, aí eu volto para a célula, aí eu volto porque afinal de contas 4.000 morreram. Eu preciso de uma solução para um problema imediato que eu tive na minha vida. Isso é fazer da presença de Deus um amuleto para as nossas conquistas pessoais. Isso é fazer da presença de Deus um amuleto para os nossos desejos pessoais. Queridos, sabe o que aconteceu a partir daí? Exatamente, 30.000 morreram. A presença de Deus não deu a vitória para os israelitas naquela hora, porque eles não estavam honrando a presença, eles estavam querendo ser honrados pela presença. É diferente. Eles, 30.000 morrem. E a Bíblia diz que, além desses 30.000 morrerem, eles voltarem para casa, derrotados, os filisteus levam a Arca da Aliança. Os filisteus levam a Arca da Aliança. Quando eles levam a Arca da Aliança, a notícia chega para Eli, a paternidade dessa família sacerdotal. E a Bíblia diz que ele estava preocupado com a presença, porque ele já tinha até ouvido do profeta que os filhos morreriam. Ele estava preocupado com a Arca da Aliança. E quando chega a notícia, a Bíblia diz que ele ouve, ele está sentado numa cadeira, ele tem 98 anos, e a Bíblia faz um alerta ali, dá uma ênfase em algo que eu não sei por que ela deu. Ela falou assim, e ele era pesado. Parece que tem alguma coisa a ver. E a Bíblia diz que ele cai da cadeira para trás e morre. A mulher de um dos filhos de Eli estava grávida. Possivelmente não era a hora de ter o filho, mas ela entra em trabalho de parto por causa da notícia da Arca da Aliança ter sido roubada. Por causa de Eli ter morrido. Por causa do seu marido ter morrido. Ela tem um filho. Antes de morrer, porque ela morre no parto, logo depois do parto, ela dá o nome para o filho. Icabode. A glória se foi. Uma família sacerdotal, preste atenção nisso, que deveria cultivar a presença de Deus, e a sua genealogia, a sua sequência familiar, usufruir disso. Essa família sacerdotal termina com um legado terrível de desgraça. A glória se foi. Um menino carregava o legado da sua família. A glória se foi. Um menino que deveria carregar o legado de uma família sacerdotal que tinha cultivado a presença de Deus, carregou por toda a sua vida um legado de uma família que ruiu, que ao invés de cultivar a presença do Eterno, se desfez dessa presença com os seus pecados. Uma família sacerdotal é uma família que é criada para cultivar a presença do Eterno. Quando que a glória se esvai? Quando que a glória vai embora? Quando desonramos a presença de Deus. O Icabode, que era o filho dessa mulher, viveu a sua vida sem mãe, sem pai, sem vô, sem tio, órfão. E com algo que foi passado para ele, nós desonramos a presença. Os filisteus levaram a Arca da Aliança para o templo de Dagom, um deus filisteu. Os estudiosos dizem que é o Deus da fertilidade, da colheita, não se sabe bem ao certo, mas um Deus filisteu. A Bíblia diz que a Arca da Aliança foi colocada do lado desse Deus, que era uma estátua. De madrugada, eu gosto muito disso, querido, eu gosto desse texto demais. De madrugada, quando os filisteus foram para o templo, sabe o que eles viram? A estátua de Dagom, com a cabeça no chão, prostrada aos pés da Arca da Aliança. Meu Deus.
Sabe o que eles fizeram? Eles levantaram a estátua. Deve ter batido um vento aqui. Alguma coisa na hora da gente colocar a arca deve ter desequilibrado Dagon. Eles levantaram Dagon, a estátua. Lá de madrugada de novo, estava Dagon, agora sem cabeça e sem braço, prostrado diante da Arca da Aliança. Porque nenhum Deus subsiste ao verdadeiro Deus. Porque o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, olha o que Deus estava mostrando. Dagon teve que reverenciar a presença. Depois disso, eles começaram a ser afligidos por tumores. E aí começaram a ficar com medinho. A Bíblia diz que os filisteus começaram a ser afligidos por tumores. Daí, o que eles queriam? Se livrar da arca. Sabiam que não podiam destruir, porque se destruísse, por certo eles morreriam. Vamos levar para outro lugar. Levaram para outro lugar. Tumores. Levaram para outro lugar. Tumores. Até que caiu a ficha deles. Falei assim, gente, a gente precisa devolver esse negócio. Não está dando certo isso aqui para a gente. Eles bolaram um plano extraordinário para devolver a arca para os israelitas. Devolveram com ofertas. Tamanho medo que eles ficaram da arca. A Bíblia diz que ela foi levada só no carro de boi. Parece que eles colocaram em cima do carro de boi sem gente nenhuma e falou assim, e vai, porque nós nem vamos junto. E ela foi levada e ela chegou a um lugar, que eu não estou lembrando o nome agora, mas está aqui. Depois que os filisteus tomaram a Arca da Aliança, eles levaram e colocaram dentro do templo, isso aqui. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram, levem embora a Arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade, a mão de Deus pesava sobre ela. Versículo 19 do capítulo 6 de 1 Samuel. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semens, que era a cidade israelita que a arca chegou. Só que daí ela chegou, o povo de Israel que recebeu, vibrou e tal, mas alguns foram meter o bedelho lá, foram colocar a cara na arca, coisa que não era para fazer, foram ter uma postura errada diante da arca. A Bíblia diz que, olhando para dentro da arca do Senhor, 70 homens morreram. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. Aí, o que eles falaram? Vamos levar ela para outro lugar, os israelitas agora. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eliezer para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava com súplica. Levaram a arca da aliança, chegou na casa de um israelita, ficou por lá 20 anos. Esse texto há uma controvérsia a respeito desse tempo, por causa da quantidade de anos que Saul reinou. Alguns falam que foi 40 anos, apesar da Bíblia trazer que foi 20 anos. A arca estava lá, mas o povo de Israel estava com medo. Por quê? Porque lá atrás, quando levaram para o campo de batalha, 30 mil morreu. Quando ela chegou, acharam, ela retornou. Fizeram algo que não deveriam ter feito. Desonraram a presença. 70 homens morreram. Colocaram na casa de Abinadab e deixaram lá. Por 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Depois desse tempo, Davi é levantado, depois de passar pelo reinado de Saul, como um homem sacerdotal, que agora seria a paternidade de uma família sacerdotal, para restaurar a presença de Deus.
A Bíblia diz em 1 Samuel 7, 1-2: os homens de Kiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho. Esse é o texto que eu acabei de ler, por 20 anos. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Davi é levantado como alguém com o coração segundo o coração de Deus. Alguém que reverencia a presença de Deus acima de qualquer coisa. Alguém que está sendo levantado para ser uma paternidade sacerdotal, para ter uma família sacerdotal que realmente venha reverenciar a presença de Deus como ela merece ser reverenciada. A Bíblia diz que ele mandou buscar a arca da aliança. No caminho, os filhos de Abinadab vieram acompanhando, só que ela veio em cima de um carro de boi. E a Bíblia diz que o carro de boi tropeçou, os bois tropeçaram e a arca balançou. Uzá, um dos filhos de Abinadab, colocou a mão na arca e ele morreu fulminado. Veio um grande temor sobre Davi. Ele falou: vamos parar, não dá para conduzir dessa forma. Eles colocam a arca da aliança na casa de Obed-edom, um outro homem. Sabe o que isso mostra, querido? Uma outra família sacerdotal de Abinadab, que viveu com a presença de Deus durante 20 anos, no mínimo, mas que não usufruiu dela da forma como poderia usufruir. Ao ponto de quando Uzá coloca a mão, ele é fulminado. Ele não tinha temor por aquela presença, pela arca da aliança. E sabe o que Deus me trouxe, queridos? Que não basta não pecar. Nós precisamos honrar. Nós vemos uma família sacerdotal, a de Eli, que desonrava. Nós vemos uma família, agora de Abinadab, que viveu durante tanto tempo, mas que não honrou da forma como deveria. A primeira pecou deliberadamente, a segunda simplesmente não. A Bíblia não fala de pecados deles, mas eles não honraram. Não basta eu e você não pecarmos, nós precisamos adorar ao Senhor na medida que Ele merece ser adorado. Não basta não pecar, temos que adorar. Por quê? Porque quando Uzá toca na arca, mostra uma displicência, uma desonra. Não era alguém pecador, mas alguém que não tinha o verdadeiro significado, não tinha o verdadeiro senso de valor por aquele objeto que era muito mais do que um objeto natural humano, era a presença de Deus na terra. Essa família sacerdotal de Abinadab não pecou, não transgrediu, mas não adorou. Aí chega Davi. Não existe adorador na Bíblia que é mais comentado do que Davi, o grande adorador. Alguém que reverenciava a presença de Deus de forma intensa, completa, que temia a presença de Deus. Depois que ele ouve que na casa de Obed-edom, depois de 3 meses, ele tinha sido abençoado por causa da arca da aliança. Ele então vai lá nos pergaminhos da história dos hebreus e descobre a maneira correta de trazer a arca. E olha aqui para mim. Ele vai lá e chama os levitas para colocarem essa arca nos ombros dos levitas. E eles caminham então da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. E a Bíblia diz que a cada 6 passos, Davi sacrificava. Enquanto Ofni e Finéias roubavam do sacrifício, Davi a cada 6 passos sacrificava, adorando o Senhor.
porque o que ele tinha não era dele, era para louvor e honra do seu Deus. A cada 6 passos ele sacrificava e adorava ao Senhor. Como que eu e você atraímos a glória de Deus para nós? Quando nós realmente entendemos que Ele é merecedor de toda adoração, de todo culto, de todo louvor, e a despeito do que nós temos, nós estamos com o coração totalmente disponível, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, então eu entrego a Ele se Ele me pedir para entregar, porque o que importa para mim é adorá-lo, é fazer o nome dele grande, e foi o que Davi fez, o grande adorador. Ele não titubeou, se é para sacrificar, vamos fazer de verdade. A cada 6 passos ele sacrificava para dizer para Deus, que Deus era o amado da sua alma, que o Senhor era quem ele amava e queria reverenciar, que o Senhor era quem ele queria para a sua vida. Ele honrou o Senhor de forma intensa. Estava ali sendo constituída uma família sacerdotal. E olha aqui, Davi foi rei. Mas enquanto ele caminhava diante da arca, a Bíblia diz que ele estava vestido com uma roupa sacerdotal. Um éfode, que era uma vestimenta sacerdotal. Tem um significado isso, porque Davi, ele não era sacerdote, ele não era da linhagem de Arão, ele não tinha esse direito, mas ele vestiu uma roupa sacerdotal para comunicar algo para Deus e para todo o seu povo, que o que ele tinha de maior desejo é ministrar o seu Deus, é ministrar a presença de Deus, é estar na presença de Deus. Ele se despiu da sua roupa real para vestir uma roupa sacerdotal, para declarar que a presença de Deus era mais importante do que o glamour, do que a posição dele como rei, do que a sua coroa sobre a sua cabeça. O que ele queria dizer era: Senhor, eu sou apaixonado por Ti, eu quero a Tua presença acima de tudo, de todas as coisas. Eu não abro mão dela, eu abro mão de tudo para ter ela. E a Bíblia diz que ele ia à frente da arca, dançando, celebrando, porque o símbolo da presença de Deus estava voltando, estava indo para o lugar onde ele deveria sempre ter ficado, no meio do povo de Deus, da nação de Israel. Enquanto ele dançava, a mulher que ele tinha, que era uma herança, que não sei se depois ele não se arrependeu dessa herança, filha de Saul, olha lá da janela e começa a ridicularizá-lo. E quando ele chega, a Bíblia diz que depois da arca entrar, ele vai para a sua casa para abençoar a sua família. A Bíblia diz isso. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que me mencionou. E até o fim da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Depois de Davi trazer a arca da aliança para Jerusalém, a Bíblia diz que ele foi para abençoar a sua família. Uma família sacerdotal, que cultiva a presença de Deus.
ele é ridicularizado, exortado pela sua esposa Mical. E ele diz: foi perante o Senhor que eu fiz o que eu fiz. E perante Ele eu me humilharei ainda mais. Se é para tê-lo, eu me rebaixarei ainda mais. Quantos estão dispostos a se rebaixar ainda mais? Para dizer para o Senhor que Ele é mais importante do que os seus títulos, para dizer para o Senhor que Ele é mais importante do que a sua reputação, para dizer para o Senhor que Ele é mais importante do que o que as pessoas vão dizer ou vão deixar de dizer. O quanto eu e você estamos dispostos a nos rebaixar para realmente a presença de Deus ser realidade cultivada e permaneça nas nossas vidas. Davi, sendo quem era, não abdicou de se humilhar ao ponto de mostrar para quem quer que fosse: o que me importa acima de tudo não é o meu palácio, não é a minha coroa, não são vocês os meus servos. O que me importa em primeiro lugar, é a quem eu honro em primeiro lugar, é a presença do meu Deus, é a presença do meu amado, é a presença do meu Senhor. Uma família sacerdotal que cultiva a presença de Deus acima de tudo e de todas as coisas. Uma família sacerdotal que é levantada por Deus para cultivar a sua presença. Pode vir a manifestação que for do sobrenatural, porque o sobrenatural, a glória de Deus vai trazer glamour para o homem, queridos. Atrai a visibilidade, e como atraiu para Davi, mas ele abdicou da sua glória, ele abdicou da sua realeza, ele renunciou todos os seus títulos, para dizer para a nação de Israel quem verdadeiramente era importante para ele. A Bíblia diz a partir daí que ele recebe uma palavra profética, Davi. Sabe por quê? Porque depois de trazer a arca para Jerusalém, ela estava numa tenda. O seu coração começa a ficar constrangido. Ele olha para o seu palácio. Ele vê o glamour do seu palácio. Ele fala assim: como que pode eu ter o que eu tenho e a presença de Deus habitar em tendas? Quem está disposto a abdicar do que tem para ter a presença de Deus é que perpetuará a presença de Deus pelas gerações que virão. Os seus filhos, os seus netos. O profeta Natan é levantado para dizer para Davi: Davi, eu conheço o teu coração. E para mostrar para você que não é só com você que eu estou tratando, mas com a sua genealogia. E porque você também teve que sujar as suas mãos com sangue. Não é você quem vai construir esse templo. É o seu filho. Mas a sua dinastia está garantida na minha presença. Ela está garantida na minha presença. Você sabe quem foi descendente de Davi, né? O grande, soberano, maravilhoso, sumo sacerdote, Jesus Cristo, aquele que rasgou o véu, aquele que rasgou o véu, aquele que rasgou o véu com o seu sacrifício. Não só mais para me representar diante de Deus, porque o sumo sacerdote no Velho Testamento, pode vir, mano. O sumo sacerdote no Velho Testamento, ele somente representava, mas o povo nunca usufruía do Santo do Santo. Esse grande, soberano, poderoso sumo sacerdote representa-nos diante de Deus, sim. Mas ele não somente fez isso, ele abriu agora o caminho
para que juntamente com Ele, eu e você, viéssemos a usufruir desse lugar de plenitude, de santidade, de glória, de manifestação do poder de Deus na terra. É o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Que nós olhemos para Jesus como esse sumo sacerdote, como nosso irmão mais velho, dessa grande família sacerdotal. E eu e você possamos então pisar e caminhar para o lugar da plenitude da presença de Deus. E como diz a palavra, com ousadia, com ousadia, com ousadia, com ousadia, entrarmos no Santo dos Santos. Olha como Deus pensa em família. Ele tinha um filho que já estava na sua presença. Ele se tornou esse sumo sacerdote que não somente nos representa hoje, que não somente é o intercessor, que não somente é o nosso advogado também, mas é aquele que abriu um caminho para que não somente ele fosse família com Deus, com o Espírito Santo, mas para que eu e você também nos tornássemos família sacerdotal do Senhor, pudéssemos estar permanentemente na sua presença, pudéssemos permanecer na sua presença, não deixar de viver na sua presença, estarmos diariamente na sua presença. Não é mais uma vez por ano, não é mais uma vez, sabe Deus quando, é agora todos os dias que nós podemos cultivar a presença de Deus nas nossas vidas e usufruirmos dela com intensidade.